No bloco anterior, nós falávamos do papel e do valor que esse jovem pode ter para a empresa e o entendimento disso, o quão importante é para avançar nesse projeto. Porque na verdade, como frisado, né, ele não está lá de caridade pela empresa. Ele é um empregado, é um contrato de emprego. Então, o que ele produz entra no patrimônio da empresa. É isso que o empresário tem que entender. Né? Mas o que a gente tem muito, na verdade, principalmente no que diz respeito à aprendizagem dos que têm vulnerabilidade socioeconômica, porque as pessoas assim, mas por que vocês estão falando de quem tem vulnerabilidade socioeconômica? Porque o meu sobrinho, o seu filho, esses aí já têm condição, eles já têm um bom estudo, uma boa educação, a gente dá curso, a gente pode pagar cursos, eles têm como entrar no mercado de trabalho. Eu tenho que pensar naquele resto da sociedade que não tem condição. Então a gente pensa do pessoal da vulnerabilidade socioeconômica, porque eles são um objeto que nós temos que cuidar. Então o que acontece? O que a gente tem muito é preconceito. Né? Tem muito preconceito e as entidades de formação têm tentado quebrar isso e têm trabalhado uma outra coisa. Quando ele falou do projeto de vida, a gente muitas vezes pega um jovem que não sabe se comportar. Ele senta para conversar, vai de boné, uma série de coisas. Eles agora já estão fazendo uns cursos preparatórios do jovem para as entrevistas. Né? Então você vê que a coisa é muito complexa. Se a sociedade toda não trabalhar em conjunto, essa juventude vai ser perdida. Agora a gente está falando aí do jovem vulnerabilidade social, que já tem toda essa questão comportamental. Agora, em relação aos que cumprem medida socioeducativa, o preconceito é bem maior, né? É bem maior. E, mais uma vez, pela falta de entendimento do que é uma medida socioeducativa. Né? Esses jovens eles não são criminosos. Né? Esses jovens eles estão ali passando por um processo, não por acaso. Você tem aqui no Rio de Janeiro o DEGAS, que é ligado à Secretaria de Educação, né? Cuja ideia é fazer com que esse jovem se ressocialize, né? Que ele estude, ele tem que estar na escola e que no processo final ali de formação dele, ele tenha a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho de uma maneira coordenada e orientada. E formal. E formal. Isso é o mais importante. E veja, infrações às vezes bobas, sim, porque ele queria comprar o tênis que o seu sobrinho usa, ele queria comprar um telefone celular, né? Então, quer dizer, o mercado joga, o consumo joga isso, e ele vai fazer um aviãozinho para o tráfico, porque o cara do tráfico prometeu que ia dar o dinheiro para ele assistir um show do Diogo Nogueira. E porque às vezes entendeu? É o primo, às vezes é o irmão, isso, né? Ele vai naquele vínculo de confiança e acaba fazendo uma coisa e a polícia chega e acaba pegando e leva todo mundo, ele é menor de idade, ele acaba ficando ali. Né? Então, quando você leva esse jovem, né, para a empresa, há de fato um desconhecimento muito grande e criam-se alguns mitos com relação a esse jovem, que ele vai roubar, que eu não posso mais deixar meu celular em cima da mesa, que eu tenho que botar, a TV empresa já falou, né? Agora eu vou ter que investir também, o custo vai ser dobrado, que eu vou ter que botar câmera na empresa. Então eles chegam a esse nível. Né? Então há de fato esse desentendimento. Aí o que acontece? Eu tenho empresas, por exemplo, que fazem quase que um programa de trainee barateado. Né? Então exige que os jovens tenham mais de 18 anos, na maioria é branco, que já fala inglês, que tem experiência, já esteja na faculdade. Isso é um programa de trainee barateado. Desculpa, isso não é lei da aprendizagem. Isso é outra questão. Agora, são muitas empresas grandes que fazem isso. Né? Então, se nós como organizações formadoras não tivermos essa sensibilidade de chegar para essa empresa e falar, opa, você está pedindo uma coisa que não condiz, eu não vou fazer. Eu não vou fazer, mas o que a gente vê é o contrário, elas aceitam. Da mesma forma, os auditores. Se o auditor perceber que isso de fato acontece, tem que atuar. Né? Então a gente tem que atuar, porque a lei ela precisa ser cumprida, primeiro, e não é. Segundo, ela tem que ser cumprida de maneira efetiva. As pessoas precisam entender o que elas propõem. E esse processo leva tempo, né? E a gente está falando assim que enquanto Brasília discute a possível redução do número de vagas, a gente tem aí um gap bastante grande a atender de 50% de vagas que poderiam estar sendo preenchidas num cenário de muita violência, né, que já é vivido no estado do Rio. Então, pensando sobre essa perspectiva, sobre os papéis, assim, o que a gente precisa fazer para ganhar velocidade, né, nesse salto para poder resolver essa questão? Se não resolver, mas criar mecanismos de atuação conjunta, né, como a gente vem falando aqui no programa. Eu acho que, na verdade, o papel que a gente tem que ter, e aqui eu me dirijo aos empresários, né? Primeiro, nos desarmarmos. Né? Ver que, na verdade, quando a gente faz essa fala, as instituições de fiscalização, as instituições de julgamento, as entidades formadoras não estão preocupadas. A gente quer construir uma sociedade melhor, inclusive para a empresa. Né? Porque eles recebem esses jovens, depois eles vêm com o tempo, o jovem muda completamente de vida, alguns viram empregados da empresa, né? Então são seres humanos que têm uma mão de obra disponível e pode ser modificada. Então a primeira coisa é desarmarmos e trabalharmos em conjunto para o crescimento de todos.
né? Enquanto isso não vai, é óbvio que as instituições não podem parar. A fiscalização está atuando, a justiça está julgando, né? E eles vão cumprindo as cotas na forma que a gente vai impondo. O ideal que a gente pensa no Brasil, na verdade, é uma coisa maior. Eu não preciso esperar que seja cobrado, né? Eu tenho que cumprir a lei. Se todos cumpríssemos, o país seria muito maior do que já era. A lei ela é muito boa. Recentemente eu estive na Alemanha, em Colônia, conhecendo a lei de aprendizagem deles. É uma lei específica do município. E quando eu levei a lei 10.097, eles ficaram impressionados com o tamanho da abrangência, né, da lei, assim, o quanto ela de fato ajuda as empresas, né, e ajuda a população, né, menos favorecida a se inserir formalmente, a gerar renda, a movimentar a economia. Então, como que política e economia de fato conversam de uma maneira incrível nessa lei, né? Então, assim, a nossa legislação ela é muito boa. Agora, de fato, né, quando a gente fala o que falta, bom, já caminhamos aí 18 anos, né, desde que a lei foi instaurada lá atrás, né? Então, o que falta agora de fato é ação. Eu acho que a gente já conversou bastante, a gente tem aí anualmente encontros das organizações formadoras, das entidades públicas. Eu acho que falta um pouco de ação. Eu acho que falta um pouco arregaçar as mangas e cada um exercer de fato o que prega ali, né? Colocar de fato a coisa para acontecer. Eu acho que ainda falta isso, falta ação. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, André, obrigada, Vitor, e obrigada a você, telespectador, que acompanhou a nossa programação até aqui. Aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para o nosso e-mail, rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp, 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.